Olá, vestibulando de Medicina ACAF. Resolver para você uma questão da prova de língua portuguesa. Não há mistério. Você vai direto para o enunciado e vai pegar o conteúdo que ele pede, que ele direciona. A ACAF costuma cobrar bastante conjunção, tá? Ela não usa muito nome, conjunção subordinada, coordenada. Não. Ela vai perguntar para você se pode trocar, por exemplo, o pois por porquê, ou ainda ela destaca a conjunção e dá um nome de adversidade, ou pede para você completar. Isso é muito comum também nas questões das particulares do Paraná, né? Questão fácil. O que você tem de saber? O que ela trará? Neste vídeo eu mostro para você como você resolve uma questão rapidamente e ainda de forma certa, sem medo, sem errar. Antes, inscrever-se no canal, deixa um like para Jana e pode ficar aqui até o final que eu garanto, você sairá com uma técnica de resolução de provas. Venha comigo. Você tem conjunções na prova da ACAF. Primeira situação, né, que nós vamos ter de pensar lá para a prova da ACAF. Existe a conjunção coordenada e existe a conjunção subordinada, tá? Então, você vai pensar assim, na coordenada, você tem de lembrar do pois, que ele é bem importante, porque ele pode ter dois valores. Se ele tiver assim, você viu na prova que ele colocou uma vírgula, colocou o pois após, então quer dizer que esse pois, ele é uma conjunção de explicação. Ela diz que é conjunção explicativa. Beleza. E daí? Você pode trocar por porquê, pode trocar pelo que, a palavrinha que. Você viu que o tio colocou a vírgula, e aí colocou o pois, estava lá o pois, e mais uma vírgula, ele ficou isoladinho na frase. Ou eles colocaram lá para trás, o pois, e depois dele aparece um pontinho. Mudou o sentido. Aqui você tem uma conjunção conclusiva. Essa é perigosa, tá? Então, se ele falar que pode se retirar pode se retirar a vírgula, daí ele coloca para você a segunda vírgula sem alterar o sentido. Mentira. Se você retirar a vírgula, passa a ser explicativo. Você deixou com a vírgula, daí sim você tem uma conjunção conclusiva. Cuidado, essas coisinhas elas aparecem na prova porque lá na prova de pontuação é normal que apareça, tá? Pode aparecer para você na prova de pontuação, pode aparecer lá na questão de interpretação, se a ideia é de explicação ou de conclusão, e você tem de saber. Agora, a que mais aparece na prova da ACAF é a de subordinada, a semântica das subordinadas. E aí você tem Raulzito para cantar comigo. Lembra lá aquela música? Às vezes você me pergunta por que eu sou tão calado. Beijo São Paulo, beijo Lages, Joinville. Aí a gente vai cantar. As conjunções sempre ligam. Olha o que faz uma conjunção, ela liga. As frases do texto formado conectam ideias e fatos, mas para a ACAF passa traço na palavra quando, e diz que quando é uma conjunção com valor de tempo, que possui função sintática, já pode marcar falso, tá? Conjunção não possui função sintática. Sintática é sujeito, objeto direto, complemento. Não. Ela introduz oração adverbial. Então, essas conjunções aqui que você vai memorizar do Raulzito, elas introduzem orações adverbiais, mas elas sozinhas não possuem valor. São estas as subordinadas. Aí, quais são conjunções subordinadas? Enquanto, embora, porque, conforme, o se, o como, a fim de, separado, nada de pobreza, tanto que e à medida que. É só isso, não vai mudar. As conjunções subordinadas, o enquanto, então ela será uma conjunção temporal, para CAF sem medo. O embora será uma conjunção concessiva, o porquê uma conjunção causal ou de causa, conforme conformativa, o se condicional, desculpe a minha letra, não sou professora de português, então a letra fica assim. O como é de comparação, mas cuida, tá? O como pode ser comparação, pode ser causa ou conformidade, você tem de interpretar.
tanto que é uma conjunção, uma locução, na verdade, né, consecutiva, e à medida que proporcional. Você precisa desses nomes. Todas essas são 9 conjunções, são conjunções adverbiais. Elas introduzem orações adverbiais e já memoriza. São palavras atrativas, elas puxam pronomes para frente do verbo. E aí você vai cantar comigo. Se você não cantar, eu já estou avisando, não canta, não passa. Porque quando você canta, Deus fica com pena de você. Nossa, cantando com essa louca, vamos melhorar isso. Então você vai cantar comigo, vamos lá? As conjunções sempre ligam as frases do texto formado, conectam ideias e fatos, mas sem terem valor sintático. São estas as subordinadas, enquanto, embora, porque, conforme, se, como, a fim de, tanto que, à medida que eu vou passar no vestibular, eu vou usar conjunção, eu vou cantar com a Jana, eu não vou mais errar. Faltou a voz. Vamos voltar. Tô lá na prova. Qualquer dessas palavras, apareceu a palavra ali, embora. Embora será uma oração adverbial. Por quê? Porque embora é uma conjunção adverbial. Tô na prova. Aí a abençoada da ACAF, ela coloca para mim que eu tenho de interpretar essa geringonça. Sem medo, segura a caneta, pensa em mim. Considerando as orações subordinadas adverbiais concessivas, já vem à sua cabeça o embora. Que elas se opõem, elas são contrárias à oração principal. A oração principal é aquela que não tem conjunção, tá? De forma objetiva. Mas sem impedir sua realização, assinale a alternativa em que as duas orações entre colchetes são concessivas. Você no dia da prova, o cara quer conjunção concessiva. Você nem vai interpretar, você não vai interpretar, você vai pegar as conjunções. Então você olha, na primeira, né? Para a mãe comprar pão. Poxa, Jana, onde está a palavrinha? Esse para. Você pode excluir, tá? Para nunca será concessiva. O para será uma conjunção para a CAF final. Por que eu falo para a CAF? Em outros vestibulares eu posso trazer com uma ideia de porquê. Aí um vestibular mais assim de interpretação. Para nós, finalidade. Acabou. Com o objetivo de combater o atraso. Poxa, mas eu não tenho. Esse com o objetivo de é a finalidade. Com o objetivo de, com a finalidade de. Então, A não pode. A, eu tenho finalidade. Vou para B. Na B eu encontrei quanto maior for o número, quanto maior, quanto maior, menor. Isso é proporção, nunca será concessão. Então você pode excluir também. É uma conjunção proporcional. A mesma coisa que à medida que, a proporção que. Toda vez que vejo uma Manacá da Serra Florido, poxa, cadê a conjunção? Que ideia você tem aqui, ó? Você tem uma ideia quando? Toda vez que é tempo, as portas. Sempre que nas duas orações você encontra uma ideia de tempo. Não precisa interpretar, não tem. Agora, ainda que, nem lê, verdade, isso é uma concessiva. A outra, embora, verdade, é uma concessiva. Então, as concessivas, elas aparecem bastante, né, na prova. As concessivas são as conjunções que apresentam contrariedade. Você terá uma conjunção concessiva embora, você pode ter uma conjunção apesar de, ainda que. Proporcional, quanto mais, quanto maior, maior, à medida que, a proporção que. Causal, visto que, uma vez que, já que, porquanto. Condicional, se, caso, desde que. Atemporal, quando, enquanto, e no momento em que. Essas são as conjunções. Simples, né? Enunciado, direto para a questão, significado dela e resolvido. Beijos, até a próxima!